Olá, me chamo Stephanie e hoje eu vou resolver um exercício sobre sequências monótonas pela disciplina de análise real. Bom, o exercício diz o seguinte: encontre o limite da seguinte sequência justificando. Raiz de 2 dentro da raiz de 2, dentro da raiz de 2 e assim por diante. Ou a gente pode ler como raiz infinita de 2. Bom, então a primeira coisa a gente vai definir a nossa sequência, né, para ser uma forma melhor assim da gente visualizar, né? Então a gente define a nossa sequência recursivamente, né? Então a gente tem ali o nosso x1, x2, o x3, tá só abrindo eles ali para conseguir identificar os nossos termos. E de forma geral, nós vamos ter então que o x1 é a raiz de 2 e o nosso xn mais 1 é a raiz de 2 vezes xn. Então, para a gente começar a desenvolver o nosso exercício, né, antes a gente precisa estar ligado em algumas definições, propriedades que a gente tem sobre sequências monótonas. A primeira definição que a gente tem, então, dizemos que uma sequência AN ela é crescente se o AN for menor ou igual a N mais 1 para todo N pertencente aos naturais, ou ela é decrescente se o AN for maior ou igual a N mais 1 para todo N pertencente aos naturais. Então, a gente chama de monótona uma sequência que seja crescente ou decrescente. Se o AN for menor que o AN mais 1, essa sequência ela vai ser chamada de estritamente crescente. Se a AN for maior que o AN mais 1, a gente chama ela de estritamente decrescente, né? Então, aqui ela é ou só maior ou menor, não é maior ou igual, por exemplo. E a gente tem também o teorema que diz que toda sequência monótona ilimitada ela é convergente. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que ela tem um limite finito, ou seja, existe um número real L, tal que os termos dessa sequência se aproximam arbitrariamente de L à medida que N cresce. Então, para a gente continuar o nosso exercício, primeiro a gente tem que saber se essa nossa sequência ela é monótona e limitada, ou seja, a gente tem que provar primeiro se ela é crescente ou decrescente. Bom, então o primeiro passo a gente vai provar que essa sequência xn ela é crescente ou decrescente. Eu vou começar mostrando que ela é decrescente, ou seja, o xn menor ou igual a xn mais 1 para todo n pertencente aos naturais. Aqui a gente vai demonstrar por indução, ou seja, aqui a nossa base de indução vai ser o n igual a 1, então o nosso x1 vai ser igual a raiz de 2, nosso x2 vai ser a raiz de 2 vezes x1, e a gente vai verificar, né, se o nosso x1 é maior ou igual a 2, ou seja, se a raiz de 2 é maior ou igual a raiz de 2 dentro da raiz de 2 e assim por diante. Aqui a gente pode levar ambos os lados ao quadrado, né? Então, ali a nossa raiz de 2, quando a gente eleva ao quadrado, a gente vai ficar com raiz de 4, que é 2. E no outro lado da desigualdade, a gente vai ficar com 2 raiz de 2. E aqui a gente pode dividir isso por 2, ficando com 1 menor ou igual a raiz de 2, o que é verdade, porque a raiz de 2 é maior que 1. E como nossa hipótese de indução, a gente vai assumir que para algum n pertencente aos naturais, vale a propriedade xn menor ou igual a xn mais 1, ou seja, xn é menor ou igual a raiz de 2xn. E a gente quer provar que isso implica em xn mais 1 menor ou igual a xn mais 2. Bom, a fórmula da sequência, ela nos dá o quê? Que o nosso xn mais 1 é igual a raiz de 2xn e o nosso xn mais 2 é igual a raiz de 2xn mais 1. E a gente quer mostrar, então, que o xn mais 1 é menor ou igual a xn mais 2. Como aqui a função raiz de 2 vezes x é crescente para x maior que zero, ali eu coloquei x igual a zero, mas é x maior que zero, né? Porque quando a gente coloca x igual a 1, a gente vai ter a raiz de 2. Quando a gente coloca o x como 2, isso vai ser raiz de 4, que também é 2. E a gente sabe que isso vai ser crescente para x maior que zero. Então, a gente pode aplicar essa propriedade na desigualdade xn,
menor ou igual a xn mais 1, assumindo lá na nossa hipótese de indução. Então, a gente vai ter raiz de 2xn menor ou igual a raiz de 2xn mais 1, ou seja, o xn mais 1 é menor ou igual a xn mais 2, que é verdadeiro para todo n. Então, já que eu mostrei que ela é crescente, agora eu vou mostrar que ela é limitada superiormente e depois eu mostro aqui o porquê que ela não pode ser decrescente. Bom, então, para mostrar que ela é limitada superiormente, o que a gente vai ter? A gente vai demonstrar por indução também. A nossa base vai ser o x1 igual a raiz de 2, que é menor ou igual a 2, que é verdade. A nossa hipótese de indução, a gente vai supor que para algum n pertencente aos naturais, a desigualdade seja verdadeira. Então, a nossa desigualdade é xn é menor ou igual a 2. E a gente vai provar que o xn mais 1 é menor ou igual a 2. Nós sabemos, então, que o xn mais 1 é igual a raiz de 2xn. E usando a hipótese de indução, a gente sabe que o xn é maior ou igual a 2. Substituindo essa desigualdade ali na nossa fórmula da sequência, né, a gente vai ter que xn mais 1, então, é igual a raiz de 2xn, que é menor ou igual a raiz de 2 vezes 2, que vai ser raiz de 4, que é 2. Ou seja, o xn mais 1 é menor ou igual a 2. Então, nós mostramos que se o xn ele é menor ou igual a 2, então o xn mais 1 também é menor ou igual a 2. Bom, então agora eu vou mostrar o porquê que ela não pode ser decrescente. Então, para ser decrescente, a gente tem que o nosso AN, ou XN, tem que ser maior ou igual a N mais 1 para todo N. A nossa sequência ela é definida por xn mais 1 igual a raiz de 2xn. Se ela for decrescente, então o nosso xn tem que ser maior ou igual a raiz de 2xn. Elevando isso ao quadrado, a gente vai ficar com xn ao quadrado maior ou igual a 2xn, né? Rearranjando os termos ali, a gente vai ficar com xn ao quadrado menos 2xn maior ou igual a zero. E fatorando, a gente chega naquela expressão ali. Bom, então, depois de fatorar, o que a gente tem ali, né? Que isso vai se manter verdadeiro, e aí eu separei em dois casos. Então, isso se mantém verdadeiro se o xn for menor ou igual a zero, porque se o xn for negativo ou zero, o produto vai ser não negativo. E se o xn for maior ou igual a 2, pois se xn for maior ou igual a 2, o xn menos 2 será positivo e o produto também será não negativo. Mas os termos da nossa sequência eles são positivos, e nosso x1 é igual a raiz de 2. E além disso, o xn é limitado superiormente por 2, ou seja, o xn está entre 0 e 2 para todo n. Portanto, ele não pode ser decrescente. Bom, então a gente mostrou ali que a nossa sequência ela é crescente e limitada. E isso satisfaz o teorema, né, que diz que toda sequência monótona e limitada ela é convergente. Se ela é convergente, então ela obrigatoriamente, né, converge para um número finito. E aqui no nosso caso, a nossa única possibilidade é L igual a 2. Então, a gente conclui que o limite de xn para n tendendo ao infinito é igual a 2. Era isso, espero que tenha gostado. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.